Boa tarde a todos, um bom domingo de Páscoa a todos os nossos queridos irmãos, nossos amigos, aqueles que nos ouvem através deste canal, através desse momento, dessa prece aos suicidas. Nós vamos reforçar que esse trabalho é desenvolvido pela Casa Espírita José de Anchieta, todos os domingos, a partir das 5h30 da tarde. Nós estamos nesse período de quarentena por conta de todo esse problema do coronavírus. Não sabemos quando iremos retornar, mas não deixamos de fazer essa prece destinada aos nossos irmãos suicidas. Então, nesse instante, queremos convidar a todos para que possamos unir os nossos sentimentos, unir os nossos corações em pensamentos, em vibrações amorosas, a ser levada a todos os nossos irmãos que, no momento de dor, no momento de desespero, cometeram essa gravíssima falta do suicídio. E todos aqueles também que pensam, que desejam sair da vida pelas portas do autoaniquilamento, que possam todos esses irmãos serem envolvidos por essa espiritualidade amiga. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a esse Pai por esse momento grandioso que nos foi oferecido, que nos está sendo oferecido, de podermos orar uns pelos outros. Então aqui estamos, Pai querido, de joelhos espirituais, nós vos pedimos por todos esses irmãos que sofrem, por todos esses irmãos que não suportaram a dor e que num gesto impensado cometeram essa gravíssima falta. Que o seu amor, que a sua misericórdia infinita, Senhor, possa estar neste momento a envolvê-los em vibrações amorosas, recolhendo cada um desses irmãos. Que eles possam, Mestre, serem todos, aonde quer que se encontrem, alcançados, envolvidos pela luz do teu infinito amor. E pedimos também, Senhor, por todos aqueles que, por conta das dores, do sofrimento, das decepções da vida, também trazem consigo esse desejo, muitas vezes no seu íntimo, que possam esses irmãos também serem alcançados nesse instante, envolvidos por essa luz misericordiosa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas tão grandes dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a quem tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos, então, novamente por essa oportunidade bendita, Senhor, de aqui estarmos nos encontrando com os nossos amigos para podermos orar por esses nossos irmãos suicidas. Então vamos ler um trecho desse livro que nós usamos para os nossos estudos, que é um livro chamado Um Trágico Equívoco. O suicídio e suas consequências, conforme o Espiritismo, do nosso irmão Altamir da Cunha. Então, a editora é Casa Editora O Clarim. É um livro que nós ocupamos muito também, e que ele nos fala nesse
capítulo 8, né, capítulo 8, ele nos traz a seguinte mensagem: Suicídio, um grande equívoco, né? O título do livro, que é um grande equívoco. Então, esse equívoco, né? Esta é a grande decepção pelos que ingressaram espiritual, então, fugir dos problemas maiores. O suicídio é o maior equívoco que alguém pode cometer. A falta de uma orientação sobre a ótica da imortalidade da alma e a falta de fé são fatores complicadores. Nós somos espíritos imortais e a vida no corpo apenas representa uma etapa da nossa eterna existência. A vida continua plena após o estágio no corpo físico. Cada desencarnado acordará no plano espiritual com as virtudes. Tivesse o candidato o mínimo de fé, aprenderia a interpretar a vida como uma dádiva divina. E confiante na misericórdia do Pai, que a ninguém abandona, jamais se sentiria só. Encontraria então aí força para vencer. Tudo passa e a vida continua. Nunca deverá o homem imaginar que os problemas são eternos. Vamos lembrar aqui que quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, por sofrimentos, nós temos a impressão de que esse sofrimento não vai acabar. Mas nós precisamos ter a certeza de que tudo passa. Tudo passa. Então lembremos do nosso querido Chico Xavier, que certo dia, intensificados os problemas de saúde que o faziam sofrer, apelou ao seu mentor espiritual Emmanuel para interceder junto a Maria, mãe de Jesus, em busca de uma solução. Emmanuel retornou depois dizendo para anotar a resposta de Maria. Chico achou que realmente Maria teria mandado a resposta e pegou um lápis e um papel, ouvindo de Emmanuel que disse: ela disse que isso também passará. A partir daquele dia, Chico gravou em sua memória esta frase, de forma que quando se sentia em sofrimento, lembrava-se: isso também passará. Problema algum, por maior que possamos imaginá-lo, justifica a atitude precipitada do suicídio. Se o desafio é na área financeira, lembremos-nos de tantos que enfrentaram situações idênticas, mas acreditaram falhando, conseguiram vencer. Enfermidades incuráveis, impeitável que seja, nem sempre corresponde à realidade. Não esqueçamos que acima dos médicos da terra existe um médico divino. Algumas vezes Deus, na sua infinita sabedoria, permite que vislumbremos a morte, através de uma doença grave, ou como no momento como agora, da qual estamos passando, na preocupação desse vírus devastador, o coronavírus. Permite que vislumbremos a morte através de uma doença grave, para que possamos refletir sobre a importância da vida. É comum, em situações como esta, o enfermo reconhecer as falhas cometidas e replanejar a vida, tornando-a mais útil, vencendo o egoísmo e amando o próximo. Essa mudança de atitude
corrige desarmonias vibratórias que poderão se refletir no composto celular em forma de cura. E aquele que, segundo o diagnóstico médico, teria alguns meses de vida, vive 20 ou mais anos, desencarnando de forma diferente da diagnosticada. Deus jamais abandona os seus filhos. Dirijamos a Ele as nossas súplicas nos momentos em que maiores se tornem as nossas aflições e confiemos nas promessas de seu intermediário, Jesus, que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao identificarmos em nossa família ou entre amigos alguém que esteja nesse grupo de risco, a nossa atitude deve ser como de salvadores, querendo persuadi-los de imediato que se encontram doentes e precisam de ajuda. Uma abordagem direta, principalmente em situações causadas por obsessão, poderá fazer com que os adversários invisíveis apressem a execução do plano, que é induzi-lo ao suicídio. Utilizaremos a pedagogia de Jesus, as parábolas. Falemos da vida e seus inevitáveis desafios, destacando, todavia, o final feliz para aqueles que decidem encará-los, acreditando na solução. Estimulemos esta pessoa a visitar outras que se encontram em hospitais, que em situação pior que a dela, porém reagem com otimismo e ou resignação. Relatemos fatos onde os problemas pareciam maiores que a capacidade de superação de quem os sofria. No entanto, a solução chegou através de circunstâncias inesperadas, favorecidas pela misericórdia divina. Dessa forma, ele irá compreender o que afirmava o codificador em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, no item 14, que nos diz o seguinte: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então ele nos fala da calma e da resignação. Darmos um tempo para que tudo possa se acalmar. A ansiedade, através das nossas preocupações, das nossas ansiedades, apenas pioram as situações. Então, lembrarmos daquilo que nós falamos há pouco, da mensagem de Maria para o nosso querido Chico. Tudo passa. Estarmos resignados não significa estarmos parados frente a situações adversas que se apresentam para nós. Resignação implica, sim, também de corrermos atrás, de fazermos a nossa parte. A resignação implica a aceitação de que aquele sofrimento, de que aquela dor naquele momento é necessária para nós. De que muitas vezes, no primeiro instante, nós não conseguimos ver o porquê e nem saber o porquê. Mas que futuramente nós vamos ter condições de enxergar que por trás de todo sofrimento tem, com
toda certeza um ensinamento. E é isso que nós precisamos observar. Então, nós vamos agora partir para um segundo momento em que nós vamos dar continuidade a esse estudo em relação às questões das consequências, né, futuras que esses irmãos, ao sair da vida pelas portas do suicídio, neste trágico equívoco, o próprio nome já diz, um equívoco, porque eles querem sair daquele momento de dor, sair daquele desespero, né? E eles se encontram do outro lado da vida, nesse mundo espiritual, vivos, muito mais vivos do que antes, sentindo ainda essas dores, pior do que antes, esses sofrimentos. Então, por isso, um trágico equívoco, um engano da nossa parte, né? Então, vamos ver quais seriam essas consequências futuras. Então, do livro Tudo que você precisa saber sobre o suicídio, do nosso irmão Richard Simonetti, nós vamos... É um livro onde tem perguntas e respostas, e na primeira pergunta, dentro dessa questão das consequências futuras, nós vamos aqui para a primeira pergunta. Percebe-se, pelo exposto, que os tormentos do suicida no mundo espiritual não o redimem de seu desatino. E o que ele vem complementar aqui é o seguinte: situam-se por mero efeito imediato. Haverá todo um processo de conserto. Primeiro, o reparo dos desajustes perispirituais, os ferimentos produzidos no corpo celeste. Depois, enfrentará o desafio de limpar essa rasura na sua biografia como espírito imortal. Algo que demandará muito tempo e ingente esforço. Na segunda pergunta, que é uma complementação dessa primeira, como ocorrerá esse conserto? De que forma ocorrerá esse conserto? Se é que poderíamos dizer, né? Um conserto. A carne atua como válvula de escoamento de impurezas espirituais, provocadas por nossos desatinos. Quando desrespeitamos as leis divinas, particularmente o não matarás do decálogo mosaico, a vida é uma dádiva divina que não nos compete eliminar, nem a do próximo e nem a nossa. Assim, tão logo haja condição, deverá o suicida reencarnar para os reajustes necessários. Veja bem que ele diz: tão logo haja condição. No momento em que ele estiver preparado para uma nova experiência na carne, né? Então, deverá o suicida reencarnar para os reajustes necessários em difícil experiência expiatória. As lesões perispirituais repercutirão no seu corpo físico, produzindo males variados e inevitáveis sofrimentos. Então, é a famosa questão da lei de ação e reação. Então, eu vou, numa próxima existência, sofrer todos os danos, as lesões causadas por esse gesto de desequilíbrio, né? A repercutir nesse novo corpo que receberemos numa nova experiência. Na terceira pergunta, ele continua dizendo: isso sugere que não permanecerá por muito tempo na espiritualidade? Então, para que haja esse preparo, esse conserto, então ele diz: isso sugere que não permanecerá por muito tempo na espiritualidade, esse espírito, né? Então ele fala: provavelmente
embora devemos considerar certa relatividade quanto ao tempo, envolvendo os dois planos. Nós temos dificuldade no que diz respeito ao tempo, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo do plano espiritual, né? Um ano no além pode representar um decênio na Terra. De qualquer forma, sempre que houver possibilidade, a tendência é promover a reencarnação o mais breve possível, como uma espécie de depurativo perispiritual, em regime de urgência. Numa outra pergunta, haverá problemas no novo corpo, nesse novo corpo? Né? Inevitavelmente. O perispírito é a forma da forma física. Se há desajuste nele, decorrentes do suicídio, tenderão a refletir-se na carne, dando origem a males variados, correspondentes ao tipo de agressão que o indivíduo cometeu contra si mesmo. Imagine uma dona de casa preparando um bolo. Se a forma desse bolo, onde ela coloca esse bolo, estiver amassada, com certeza o bolo também vai apresentar problemas. Ele vai estar deformado. Então, ele faz uma comparação aí. Como fica, numa quinta pergunta, o indivíduo que se suicidou por afogamento? Terá males envolvendo o aparelho respiratório, tipo asma, bronquite crônica, enfisema, com tendência à cronicidade. Os médicos enfrentarão dificuldades insuperáveis para erradicá-los, porquanto os recursos de que dispõem atingem apenas os efeitos, sem eliminar as causas profundas que residem no corpo espiritual. Por isso, muitas vezes, tomamos, diante das doenças, né, das nossas enfermidades, nós tomamos medicamentos e que funcionam como paliativos, porque a causa está no nosso corpo espiritual. Numa sexta pergunta, se ingeriu algum corrosivo, como solda cáustica, né, ou algum outro tipo de envenenamento, os males serão no aparelho digestivo, envolvendo refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, diverticuloses, esofagites, varizes, úlceras e tumores, não raro cancerígenos. E numa outra pergunta, desde a mais tenra infância, será que esses males, né, desse corpo físico irão aparecer desde a infância? E ele diz, normalmente sim, considerando que são impressos no corpo físico a partir da concepção. Funcionam as leis de genética, envolvendo cor da pele, dos olhos, estrutura física, mas apenas como material básico para a construção da nova residência. O acabamento será do espírito. O bolo crescerá torto na forma irregular. Acrescenta ele. Poderíamos, então, considerar de que não há acaso na combinação genética que produz as deficiências físicas? Vamos repetir essa oitava pergunta. Poderíamos considerar, então, que não há acaso na combinação genética que produz as deficiências físicas? E ele responde exatamente a cada um, segundo as suas obras. Ensinava Jesus, que está em Mateus. O que fizemos no passado fatalmente repercutirá
no presente, proporcionando-nos facilidades ou dificuldades nas experiências humanas, premiando nossos esforços no bem e corrigindo nossos impulsos no mal. Então, é claro que o autor Richard Simonetti, ele não esgota aqui, vamos dizer, tudo nessas respostas, né? Nós já vimos através do livro Memórias de um Suicida, quando fala desde a tenridade, quer dizer que essas deformidades poderão vir desde o nascimento. Ele diz assim, considerando que são impressas no corpo físico a partir da concepção, né? Podemos dizer que sim, mas nós sabemos, ali no livro Memórias, a nossa querida Ivone Pereira também nos relata que essas deformidades poderão ocorrer durante a vida desse espírito, podemos dizer, que teria sido suicida numa vida anterior, né? Ou em outras existências. Então ela diz que poderá acontecer fatores, alguns acidentes que poderão levar essa pessoa a essas deformidades. Então, não vamos só ficar com essa leitura. Essa leitura, ela é básica para nós, serve para nós, mas nós estamos sempre procurando em outros livros, né? Para que a gente possa fazer um estudo sério, profundo a respeito desse tema tão importante, até para que nós possamos auxiliar aqueles que nós observarmos nas nossas, na nossa família, na sociedade de forma geral, e podermos auxiliar esses irmãos, né, de uma forma correta, sempre colocando a necessidade de procurar um profissional quando vemos pessoas querendo desistir da vida. Então, procurando esse profissional da área da saúde, procurando o amparo, a assistência através das preces, da oração, procurando uma casa espírita para um tratamento, né? Vamos dizer, um tratamento espiritual, através de passes, da fluidoterapia, através da evangelioterapia. Então, muito importante para esse conjunto desse tratamento, né? Bom, então nós pedimos então agora a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, que estão neste momento nos assistindo, que possamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer a prece, uma prece a Bezerra de Menezes. Vamos por esses irmãos, por todos esses irmãos que estão neste momento em desequilíbrios no plano físico, também esses irmãos que partiram da vida pelas portas do suicídio, que esses irmãos possam ser envolvidos. Vamos pedir a esse irmão querido, Adolfo Bezerra de Menezes. Então, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, pelo nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando o teu servo dileto, Bezerra de Menezes e sua legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles em que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faz de Dr. Bezerra divino modelo. Através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores,
a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres tanto encarnados quanto os desencarnados tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Aqui estamos, Senhor, pedindo, rogando por esses irmãos, onde quer que eles possam se encontrar neste momento, que eles possam receber das tuas mãos grandiosas, Pai amado, todos os recursos de que carecem para se refazerem espiritualmente. Aqui estamos, lembrando a nossa querida mãe querida, que zela e cuida desses nossos irmãos, que ela possa também estar nesse momento a envolver a todos, que esses irmãos possam sentir o refrigério em suas almas, sentir o aquecimento, Senhor, como se estivessem sendo acolhidos por esses espíritos abnegados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe de Jesus, rogai, Senhora, por todos nós, os seus filhos devedores, neste mundo de provas e de expiações, até o dia em que aqui estivermos, e aqui e daqui, Senhora, possamos buscar o nosso, através dessa existência, o nosso aprimoramento. Sê conosco, Mãe querida, hoje, agora e sempre. Que a tua paz e que o teu amor infinito, Mãe querida, envolva-nos a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças, Senhora, vos damos. Agradecemos a todos por estar conosco neste momento, levando essa mensagem a todos os nossos irmãos suicidas, que eles possam receber esse alento e que, com certeza, oportunidades de esperança de dias melhores a todos esses nossos irmãos. Muito agradecemos. Uma boa tarde a todos. Que assim seja.